Olá, primeiro ano. Essa é a nossa aula da terceira semana da quarta unidade de filosofia, ok? Passei por algumas salas já essa semana, mas vou deixar a aula gravada para que vocês possam ter uma melhor orientação para resolver as atividades da semana. Então, vamos partir logo para o nosso caderno de apoio. Lembrando que semana passada nós fizemos a semana 2 e trabalhamos com o texto Os Sofistas, a Retórica, né? Essa semana a gente vai partir nós vamos partir do texto 2, que é Os Sofistas e Sócrates, argumentos a favor e contra a retórica. Aqui nós temos um embate em 5 pontos de temas que foram tratados tanto pelos sofistas, no caso aqui pelo sofista Górgias, quanto por Sócrates. Então, as posições eram em defesa da retórica. O sofista se posicionou de uma forma e Sócrates de outra. E aí nós vamos ver a posição deles em relação a tais temas. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho. Acho que fica maior para ficar melhor de ler. Isso aí, acho que está bom agora. A posição de Gorgias, sofista, em defesa da retórica. Primeiro, o que ele dizia para defender a retórica? Um bom orador é capaz de persuadir qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Persuadir nada mais é do que convencer, ok? Então ele pontuava isso. Um orador capaz, um bom orador, ele consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Ponto. Gorgias ainda dizia também, deixa eu posicionar aqui, Gorgias ainda dizia também que a oratória e a retórica são artes maiores, são artes superiores. Elas são superiores à medicina e à ginástica. Segundo ele, tanto um médico quanto um professor de ginástica acabavam por ficar humilhados perante um bom orador. Então, para ele, isso era uma arte. E quando o cara era muito bom, um médico e um professor de ginástica eram humilhados diante de um bom orador. Na hora que ele começava a discursar e tentar convencer, ele se superava e superava também médico e professor de ginástica. Outra coisa que Gorgias e os sofistas diziam é que a verdade não existe, ou, se ela existe, não pode saber sobre ela. Logo, todos os valores absolutos são ilusões. São as chamadas verdades absolutas. O homem, para os sofistas, é a medida de todas as coisas. Só ele pode decidir, em cada situação, o que é verdade. Mas essa verdade, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, mas essa verdade varia de homem para homem de acordo com seus interesses e perspectivas. Então, o que ele pontuava aqui, o que eles pontuavam é que é o seguinte, olha, a verdade não existe, se ela existe, ela não está ao nosso alcance, né? O que existe como absoluto é uma ilusão, o homem é a medida de todas as coisas e cada um enxerga a sua verdade. Então, aqui eles traziam uma noção de relativismo para a filosofia, pois se cada homem é a medida de todas as coisas, então cada um tem a sua opinião diferente e para essa pessoa a opinião é verdadeira. Se ele for um bom orador, ele convence os outros de que a posição dele é a correta. Se não, paciência. Bom, os sofistas ainda diziam que só podemos ter opiniões e todas as opiniões valem o mesmo. A sua aceitação por parte do auditório, né, das pessoas, depende apenas do modo como a defendemos. Daí que a arte de argumentar e a eloquência sejam importantes e decisivas. Assim, o que a gente tem de palpável, o que a gente tem de concreto, são as nossas opiniões. Se eu sou um bom orador e consigo convencer vocês que as minhas opiniões estão corretas, temos a minha verdade. Se eu não consigo, não temos a minha verdade, ok? E, por fim, os sofistas diziam que para a educação dos jovens deve ter como princípio, devem ter como principal disciplina a retórica, né? Porque com ela ela se alcança o sucesso. Bom, o que eles diziam? Diziam o seguinte: você precisa educar um jovem
a primeira coisa e a principal coisa que ele precisa aprender é a retórica, porque a retórica vai fazer com que ele alcance o sucesso. Ele não precisa aprender outras coisas para ter conhecimento científico ou ter um conhecimento aprofundado. Ele precisa, sim, saber ser bom na retórica, porque ele vai discursar bem e convencer as outras pessoas. Bom, vamos ver agora os argumentos de Sócrates nesses mesmos pontos. Posição de Sócrates contra a retórica. Argumentos da obra de Platão, Górgias. Bom, para Sócrates, a principal questão do discurso e do conhecimento não é a persuasão. Um orador não deve ter o propósito, a intenção de persuadir e convencer a pessoa. Isto é, de conseguir a concordância de todos. Seu único propósito deve ser a verdade. Então, para Sócrates, usar a oratória deveria ser uma forma de se alcançar a verdade, e não de convencer as pessoas sobre um determinado ponto. Ok? No segundo ponto aqui, Sócrates dizia que a retórica não é uma arte, mas sim uma atividade empírica, ou seja, uma atividade que você aprende fazendo. Tá? Aprende-se fazendo, praticando com outros, imitando. Então, é um processo de treinamento, digamos assim. A retórica por si só não tem ciência, isso é, não transforma nenhum homem porque não lhe dá mais domínio sobre si próprio. Então, a retórica ela apenas faz com que você se expresse bem, fale bem, convença as pessoas, mas ela não lhe dá conhecimento. Né? Por quê? Porque tudo que você fez com a retórica foi praticar e imitar as outras pessoas. Você não estabeleceu um conhecimento a respeito de tema nenhum, mas pode até convencer as pessoas se você for um bom orador. Para Sócrates, a verdade procura-se através da reflexão e do diálogo com os outros. Então, para ele, a verdade existe e eu preciso usar o diálogo e as reflexões para poder encontrá-la. Verdadeiro não é uma opinião verossímil. Assim, o que é verdadeiro não está baseado na opinião de uma pessoa. Essa opinião persuade, quer dizer, convence, mas não ensina nada. Né? E isso apenas por um determinado período. A verdade não pode ser uma mera opinião aprendida com outros. Então, o que é verdadeiro porque é provado como verdadeiro, e não porque alguém me disse que aquilo é verdadeiro. A verdade implica em conhecimento, uma investigação racional que afasta todas as opiniões. Então, assim, diante de um fato, diante de um crime, por exemplo, um assassinato, a gente pode ter opinião sobre quem é culpado, mas isso é apenas uma opinião, isso não é verdade. Quem pode dizer se é verdade ou não, no caso aqui, seriam os peritos que fariam toda a análise da cena do crime e tentariam identificar a pessoa que cometeu aquele crime. Através de descobrir a arma do crime, de verificar se tem impressões digitais da pessoa na arma do crime, né? De verificar câmeras de segurança que possam colocar a pessoa no local do crime, toda uma série de itens que a polícia técnica vai utilizando para colocar a pessoa, para estabelecer o motivo para ela ter cometido aquele crime. Então, isso para Sócrates, sim, era verdade. Por quê? Porque tinha uma investigação, existe uma investigação racional nesse ponto. E aí você consegue estabelecer o que é verdadeiro. Para Sócrates, a opinião é uma aparência de verdade. Mesmo quando verdadeira, a opinião ainda não é um conhecimento, é apenas uma opinião. Tá? Para ser conhecimento, tem que ser justificada com razões, então precisa de provas. Não razões que tornem mais agradável e verossímil, mas razões que a demonstrem, provas. Se eu estabeleço uma linha de pensamento, eu preciso provar com coisas palpáveis, né, que aquela minha linha de pensamento está correta. E não apenas com o meu discurso, que vai ser apenas a minha opinião. Por fim, Sócrates falava que a educação dos jovens deve basear-se na filosofia, porque só ela ensina a pensar. Os sofistas diziam que não, bastava ensinar a retórica que a pessoa iria obter sucesso. Para Sócrates, não. Ele precisa aprender filosofia, porque a filosofia é que ensina a pensar. Ensinando a pensar, a pessoa vai aprender a investigar para poder buscar
a verdade, certo? Então, essa é a comparação entre os dois. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Essa é a comparação entre os dois. E aí, no resolvendo os desafios da trilha, ele tem aqui alguns questionamentos que você pode fazer para exercitar. Né? E aqui nós temos a trilha sua, coloque a mão na massa. Nós temos uma charge, ok? A charge diz respeito à incoerência do relativismo. O relativismo era pregado pelos sofistas, né? A verdade para eles é relativa porque depende de cada um de nós. Se eu sou a medida de todas as coisas, a minha verdade é baseada na minha medida, não na sua. Logo, eu posso discordar, você pode discordar e cada um terá a sua verdade. A Charles diz assim: a incoerência do relativismo. Esse senhor estabelece que não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Alguém pergunta para ele: isso, no caso, isso que ele disse, né? Isso é uma verdade absoluta? A fala dele. E ele concorda dizendo sim, absolutamente. Ou seja, olha a incoerência. Se ele diz que não existe uma verdade absoluta, como é que esta frase que ele acabou de pronunciar pode ser uma verdade absoluta? São as incoerências da vida, né? São as incoerências da vida. A gente percebe muitas incoerências. Eu dei até alguns exemplos em sala de aula. Tem muitas incoerências presentes na nossa vida, do tipo, o médico que diz para você não fumar, mas ele fuma, né? Os meninos até fizeram uma brincadeira dizendo, é o professor de educação física que é gordo, eles acham isso uma incoerência, e outras tantas coisas que a gente passa pela vida. É o professor que diz ao aluno que ele tem que ler muito, mas o professor não lê, né? É o pai que diz para o aluno que ele não pode fazer que ele diz para o filho que não pode fazer determinada coisa, mas depois ele se vangloria de que na idade do filho ele fazia. Então, são as incoerências da vida. Né? Aqui nós temos, eu vou aumentar aqui novamente. A charge geralmente é uma maneira crítica e bem-humorada de abordar algum tema. Que tal criar uma charge? Eu não pedi para fazer isso, tá? Que tal criar uma charge para abordar o nosso conteúdo de hoje? O desenho pode ser bastante simples, mas não. Como eu não pedi, eu vou passar. Aqui na trilha da minha vida, nós temos a imagem de alguns sofistas. É evidente, é evidente que eles não tinham essa aparência. Vocês podem até dar um Google lá, que existem algumas, algumas estátuas, né? Algumas imagens de estátuas que aproximada. Aqui nós temos o Protágoras, Hípias e Górgias. São os três sofistas mais famosos, né? Aqueles que mais se destacaram na época de Sócrates. Aqui ele fala, né, a respeito da importância dos três e tal, e na proposta de intervenção ele sugere também uma atividade. Bom, o que eu pedi foi diferente. A tarefa da semana para vocês será diferente. Eu vou projetar aqui o caderno de apoio, o roteiro, caderno de apoio. Vou projetar o roteiro. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Isso, chegou. Aí o que eu pedi? Bom, nós temos ali duas tarefas, tá? Duas tarefas. A primeira é baseado naquele texto 2, que está lá no caderno de apoio. Vocês vão elaborar um quadro comparativo entre sofistas e Sócrates, a opinião deles a respeito do orador e a persuasão, a opinião tanto dos sofistas quanto de Sócrates a respeito da arte e da retórica, a respeito da verdade, da opinião e da educação dos jovens. Bom, o texto está lá, basta você ler novamente e resumir, né? Haverá um formulário lá no Google para que vocês entrem com o textozinho de vocês. Então vai ter lá o orador e a persuasão. Você vai colocar para os sofistas, era assim, assim, assado. Para Sócrates, assim, assim, assado. É isso. Essa tarefa 1.
A tarefa 2 é um pouco mais simples. Eu tenho aqui algumas tirinhas a respeito dos sofistas e vocês deverão ler essas tirinhas e responder às atividades propostas. Temos aqui uma tirinha da Mafalda na questão 1 e aqui a questão aberta, ok? Observe a tirinha acima e utilize uma das máximas dos sofistas para defini-las. Máximas são aquelas frases que pregam o pensamento de determinada ordem. Tá? A máxima dos sofistas é aquele pensamento principal deles. Que frase eles utilizavam para pregar este pensamento? Lá no caderno de apoio de vocês tem. Em uma das imagens que tem lá, tem a máxima dos sofistas, bem como dos filósofos. Na questão 2, nós temos aqui uma charge, tá? E aí vocês deverão anotar a alternativa correta. E aqui um pequeno texto também de múltipla escolha, ok? Bom, essas são as nossas atividades da semana 3. Espero que vocês consigam fazer sem grandes problemas. Qualquer dúvida, é só mencionar via WhatsApp, ok? Até mais. Nos vemos na escola ou vocês me veem aqui no canal na próxima aula gravada. Ok? Tchau, tchau. Um abraço.